Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. O assunto do nosso vídeo de hoje são as derivadas sucessivas, né? O que são essas derivadas sucessivas? Quando nós temos uma função f de x, né, e nós fazemos a derivada dessa função, nós vamos lá e derivamos ela, colocamos uma linha, né, nós obtemos uma nova função, né, que foi gerada a partir da derivada da função f. Né? E o que eu posso fazer com essa nova função que foi gerada? Né? Dependendo do caso, nós podemos aplicar a derivada mais uma vez. Né? Eu posso pegar essa mesma f' de x e derivar ela de novo. Tá? Isso daqui gera uma derivada que nós chamamos de derivada segunda. Né? Ou seja, é uma derivada que foi feita em cima da derivada primeira da nossa função. Tá? Isso que é o conceito das derivadas sucessivas, ou seja, eu posso fazer as derivadas, né, quantas vezes forem necessárias. Simplesmente por questão de exercício, né, matemático, ou às vezes algum significado envolvido a partir de uma segunda derivada de uma função. Né? Por exemplo, né, da física, nós sabemos que tem lá a função posição, né, que se pode chamar de x dt ou, né, s dt. As duas nomenclaturas são bastante utilizadas. Né? Quando nós queremos calcular a velocidade, que também é uma função do tempo, nós pegamos esse x dt e fazemos a derivada primeira dele. Tá? A derivada primeira da posição em relação ao tempo vai dar a função velocidade. Né? Como eu disse, né, aqui na parte que nós vimos a função f, a derivada da função f é uma nova função. Assim, a derivada da função x é uma nova função que aqui tem o significado que é a função velocidade. Tá? Se eu pegar essa função velocidade e fizer uma derivada em cima dela em relação ao tempo, eu vou obter o quê? A função aceleração. Tá certo? Mas olha, a função velocidade não era a derivada primeira da posição em relação ao tempo? Então nós podemos dizer que a derivada segunda da função posição em relação ao tempo é igual à aceleração, tá certo? Então aqui, né, um exemplo aplicado, né, dessa derivação sucessiva, tá ok? O que nós podemos colocar aqui, né, nessa derivação sucessiva? Nós temos essa nomenclatura, né, que é a nomenclatura da linha, né, x', daí depois nós temos x duas linhas, que é a derivada segunda. Aí a derivada terceira vai ser x três linhas e assim por diante. Né? Quando a derivada é de ordem 4, não usa-se 4 linhas, tá? Usa-se um i e um v aqui em cima, que significa que é a derivada de quarta ordem, tá certo? Aí nós temos, né, uma outra forma de escrever as derivadas sucessivas, né, que é a forma explícita, né, dx dt é a mesma coisa que a derivada x', né? Isso em relação ao tempo, né? Se fosse a derivada de x em relação a outra coisa, né? Seria df de x em relação a x, que são os casos mais genéricos, né? Aí se eu vou fazer uma derivada segunda, né, para ficar igual aqui x duas linhas, eu teria que colocar d2x sobre dt2. Isso aqui está dizendo que a derivada de ordem 2 em relação ao tempo da função x. Isso aqui é um x dt, né, pessoal? Por isso que dá para a gente derivar em relação a t. Né? Na nossa nomenclatura, que a gente usa o f de x, ficaria um pouquinho diferente. Né? Nós temos lá, por exemplo, a derivada em relação a x da função f. Esse f aqui é um f de x. Tá? Se eu vou fazer a derivada de ordem 2, tem que colocar um d2 dx2 df de x. Tá? Se eu vou fazer uma derivada de ordem 3, d3 sobre dx3 da função f de x e assim por diante. Tá certo? Então, esse que é o objetivo, né, dessas derivadas sucessivas. Né? Por exemplo, vamos ver como é que funciona aqui, né, na prática. Vou pegar aqui um exemplo, né? Letra A. Seja a minha função f de x igual a 2x ao quadrado mais 6x menos 2. Tá? Um polinômiozinho qualquer aqui. Eu vou fazer a primeira derivada dessa função, f' de x, vai ser igual a derivada da soma, é a soma das derivadas, então nós aplicamos aqui a regra do tombo, fica 2 vezes 2, 4x, mais 6. Tá? Essa é a derivada de ordem 1. Eu quero fazer a derivada de segunda ordem.
Eu vou fazer a derivada em cima desse resultado que eu obtive aqui. Tá? Então, eu derivo de novo essa parte. A derivada de 4x é 4 e a derivada do 6, que é uma constante, é 0. Tá? Se eu quiser continuar, eu tenho a derivada de ordem 3, que é uma constante, né? A derivada da constante 4 dá 0. E aqui não tem mais o que fazer. Né? Então, eu pude derivar 3 vezes, né? Vai dar necessidade. Não quer dizer que eu vou derivar sempre até onde puder. Não, não é isso. Tá? Depende muito do que é pedido no exercício ou, né, do significado envolvido na expressão que a gente está trabalhando. Tá bom? Vamos pegar mais um outro exemplo aqui. Né? Na letra B. Digamos que a minha função agora g de x seja igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 2. Né? Então, nós temos essa funçãozinha aqui. Como que eu faço para derivar, né, de primeira ordem? Eu tenho uma raiz, o jeito mais fácil, conforme a gente já viu nas outras aulas, é reescrever essa raiz como uma potência, x ao quadrado mais 2 elevado a meio, né? E aqui eu aplico a regra da cadeia, né, nessa funçãozinha. Como que fica a regra da cadeia? A gente trabalha primeiro com a potência, ou seja, cai o meio lá na frente, repete o que está dentro do parênteses, x ao quadrado mais 2, elevado a meio menos 1, que é menos meio. Aí, pela regra da cadeia, nós temos que multiplicar pela derivada do que está dentro do parênteses, que vai dar 2x. Né? A gente pode reescrever esse termo aqui, cancela esse 2 com esse 2, fica x vezes, né? Aqui eu poderia escrever 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 2. Mas como eu vou fazer uma derivada de segunda ordem, eu vou deixar dessa forma mesmo. X ao quadrado mais 2 elevado a menos meio. Né? Porque ele já está na forma, né, de potência e é mais fácil a gente aplicar a regra da cadeia nesse tipo aqui. Se eu vou fazer a derivada de ordem 2 dessa função, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu preciso fazer a derivada dessa função aqui, que é o resultado da derivada primeira, né, desse exercício aqui, que é o início do nosso problema. Então eu tenho a derivada desse carinha aqui para fazer e encontrar a derivada de ordem 2. O que nós temos nessa função? Vamos analisar ela. Nós temos um produto da função x por esse parênteses aqui que está elevado a menos meio. Então aqui eu aplico a regra do produto. Quando eu vou derivar esse primeiro pedaço, que eu vou chamar aqui de função, sei lá, i, né? Essa aqui de função j, né? Eu vou ter a derivada da i vezes a j mais a derivada da j vezes a função i, né? Pela regra do produto. Tá? Então, começando lá, a derivada da função i, a derivada de x é 1, vezes toda a parte do parênteses ali, x ao quadrado mais 2 elevado a menos meio. Mais, agora eu vou fazer o quê? Eu vou derivar a parte em j, né? Lembrando que aqui aplica a regra da cadeia, porque eu tenho uma potência de uma função de x, então cai o menos meio. Vou ter que pôr entre parênteses aqui, menos meio, vezes x ao quadrado mais 2, elevado a menos meio menos 1, que vai dar menos 3 sobre 2, né? Vezes a derivada do que está aqui dentro, ainda na função j, tá? Que vai dar 2x, aí vezes a função i, que é apenas o x, tá? E fecha o parênteses ali que eu abri ali no início. O que a gente pode fazer aqui? Reescrever todo esse termo. Então vai ficar 1 vezes esse parênteses, é simplesmente o parênteses, eu vou reescrever ele já, né? Vai ser 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 2. Na segunda parte eu tenho mais vezes um menos aqui, que vai dar menos, né? Esse 2 aqui de baixo eu posso cancelar com esse 2 aqui de cima. Aí eu tenho x vezes x, que vai dar x ao quadrado, né? Aqui eu tenho um expoente negativo, posso jogar ele para baixo, né, sendo positivo. Então, eu vou ficar x ao quadrado mais 2 elevado a 3 sobre 2. Né? 3 sobre 2, nós sabemos que quando o expoente é uma fração, o número de cima é a potência e o número de baixo é o coeficiente da nossa raiz. Tá? Então, aqui eu tenho uma raiz quadrada de tudo isso aqui elevado ao cubo. Então, vou escrever aqui uma raiz quadrada de x ao quadrado mais 2 elevado ao cubo. Né?
E aqui, deixa eu ver, foi o sinal de menos, foi o x, e encerrou o nosso exercício, né? Se eu quisesse continuar, eu poderia, né, fazer uma derivada de ordem 3, aí eu tenho que fazer a derivada dos dois termos. Esse termo aqui é tranquilo, a gente já fez a derivada dele aqui, né, dá para fazer de novo. E esse termo aqui é só jogar a raiz ali para cima, vai ser um produto de novo, faz a derivada do produto, vai dar mais dois termos, né? Então a cada derivada aqui, aparentemente vai surgir um termo a mais na nossa função. Tá certo, pessoal? Então, derivadas sucessivas são o quê? São derivadas que a gente vai fazendo, né, uma atrás da outra, né? A primeira, derivada de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem e assim por diante. Notações, podemos utilizar as linhas ou podemos utilizar a notação explícita, onde fica d2 sobre dx2. Se for derivada em relação a t, seria d2 dt2, né? Daí da função aqui, que seria uma função de t, e assim por diante, tá certo? Espero que tenha gostado do vídeo, pessoal, e até o nosso próximo.